Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Abacast Descomplicada. Eu, Silas Belfort, psicólogo, especialista em análise do comportamento voltado ao autismo e quadros relacionais e Claudeli Belfort, psicóloga e especialista também em análise do comportamento voltada ao autismo e deficiência intelectual. hoje a gente vai estar trazendo um assunto muito importante aqui, dentro daqueles que a gente já conversou, mas é um assunto que aflige muitos pais, aflige muitas escolas, e a gente vem com uma sugestão ou um procedimento com comprovação científica, né? Sim. Isso é muito importante para aquilo que a gente vai estar falando, relacionado aos procedimentos ou à inclusão da pessoa com deficiência, em especial autista, na escola. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero pedir a vocês para curtir, compartilhar, adicionar lá, né, se inscrever, aciona lá o sininho que toda semana tem novos episódios, né? E hoje não será diferente e hoje é um tema muito bom que nós vamos estar aqui falando, um tema que tem trazido muita preocupação, muito desespero, né, das escolas Muitos também. debates, até no cenário político, de como que pode ser feito. E que tema é esse, Claudelei? Sim, hoje nós vamos estar falando de um tema que a gente gosta bastante, né, que é o ABA na escola. O que que a lei, Silas, nos diz em relação, antes da gente trazer nossas experiências práticas, né, vivida nas escolas muitas das vezes, mas hoje nós vamos trazer também dentro da lei o que que nos diz, o que que nos assegura essa lei sobre a aba na escola. A aba, gente, é a análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento aplicada, ela é feita com qualquer indivíduo e em qualquer ambiente, mas nós temos que respeitar também um pouco sobre a questão do que a lei nos diz. Exatamente. Com relação à lei, não existe uma lei específica hoje que fala sobre aba na escola. Mas o que, que a gente tem com relação a leis? Direitos assegurados a pessoas com deficiência, em especial ao autista. Existe a Lei 12.764, de dezembro de 2012, parágrafo único, relacionado especificamente que é uma lei que traça as diretrizes da pessoa com autismo. Com relação à escola, com relação a assegurar direitos no âmbito escolar, o parágrafo único diz: em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro do autismo, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4 do artigo 2, terá direito a acompanhante especializado. Mas a pergunta que não quer calar: quem é este acompanhante? Que especialização ele deve ter e como ele deve agir? A lei existe, está escrita aqui, mas fica a questão, esses questionamentos. Quem é esse profissional? Que tipo de especialização ele vai ter? E como é que ele vai agir no cenário acadêmico, no cenário escolar? Além dessa lei, existe uma outra lei relacionada agora mais recente, que na verdade é um projeto de lei que gerou muita polêmica também Sim. recentemente, que é o projeto de lei 3035 de 2020, do deputado Alexandre Frota, que endossa mais ainda essa questão de assegurar esse profissional. O que é que diz um dos seus textos? As salas de aula com educação que tenham alunos com transtorno mental, transtorno do espectro do autismo, deficiência intelectual ou deficiências múltiplas, deverão conter 2 professores, um de educação regular e um especialista em educação especial para aplicação efetiva do plano educacional individual do aluno. Aí, mais uma vez, a mesma pergunta: qual é a especialidade desse profissional? E o que esse profissional vai fazer? Além disso, essa mesma lei ela não contempla pessoas com deficiência física. Atrela mais uma inclusão ou uma assessoria,
uma segurança ali no âmbito acadêmico apenas para essas pessoas que tenham transtorno mental, TEA, deficiência intelectual ou deficiências múltiplas. Então, nós temos duas polêmicas aqui. A primeira, que a lei diz que tem um profissional lá, mas não diz quem é. E a segunda fala desse outro profissional que também não especifica. São duas leis que tentam assegurar o direito da pessoa com autismo, mas que não especifica o que ele vai fazer e como é que ele deverá atuar. Diante desse cenário, Claudelio, qual é a visão que tu tem a respeito disso? E de como é que a análise do comportamento ou outra abordagem poderia ajudar no desenvolvimento do aluno com autismo na escola? É, até a lei mesmo fica um pouco confusa, né? A quem assegurar? Quem deve assegurar? Porque o que que hoje a gente percebe? A análise do comportamento, como já diz, é analisar o comportamento do indivíduo. Geralmente, o que que acontece para uma escola necessitada de um acompanhamento especializado ali para aquele aluno? Quando ele apresenta comportamentos heteroagressivos, pode prestar atenção, é muito mais conveniente que a escola venha procurar por esse profissional. Quando a gente fala da lei, a lei ela não esclarece muito bem, porém ela diz o quê? Professores especializados naquele determinado, para aquele determinado ambiente. Quando a gente fala de escola, a gente pensa logo quem? Professores, né? Quando a gente fala de pessoas de autista, a gente fala praticamente o quê? Que aquele autista ele só precisa rever os comportamentos dele. Ele não precisa, por exemplo, que tenha realmente um professor para estar dando ali o suporte acadêmico para aquele Alguém que tenha indivíduo. conhecimento na parte Isso, acadêmica porque o que que também. acontece? Dentro das nossas práticas, a gente vê várias pessoas o quê? Psicólogos, né? Às vezes tem estudante lá esperando do professor. O professor esperando esse AT que está ali para somar com ele. Com isso, os dois ficam esperando e é o que a gente percebe muito que não acontece do desenvolvimento da criança, porque ambos ficam esperando um pelo outro. Eu não sei minha função, porque eu sou psicólogo, estudante de psicologia, saúde, às Não, não, vezes não, não tem, não né? existe, às vezes, uma regra de Para que para quem quem vai acompanhar. Pode ser psicólogo. Na verdade, a maioria das escolas, às vezes, pegam pegam mais um até estudante estudante, mesmo de psicologia. Por que que pegam isso? Porque não existe dentro da lei uma es- especificidade. Quem é aquela o profissional? isso. O que que existe, na verdade, se eu falo do ABA na escola, existe dentro da ABPNC, que significa Associação Brasileira de Ciência do Comportamento, que ele nos traz um critério. Esse critério são de pessoas o quê? Que tenha concluído o ensino médio, né? E ele tenha pelo menos 40 horas de cursos especializados em ABA, Isso né? para que garantir ali uma Para mínima ser de um uma aplicador, formação, na verdade. de fazer uma Isso. aplicação de Hum. aba dentro da escola. Dentro da escola ou nas clínicas, né? Então, esse indivíduo, ele precisa ter pelo menos, no mínimo, 40 horas de curso. Se for trabalhar Ou, com aba. isso, ou na graduação, ele tem olhado essas cadeiras, né? Da análise do comportamento. Então, o que que assegura essa questão? No mínimo, essa pessoa fazendo esse curso, não tem por que não acompanhar aquele indivíduo na escola, no ambiente escolar. Por quê? O que que acontece hoje? A gente não pode dizer assim, só pedagogo vai para a escola, porque assim, a aba, análise do comportamento aplicada, ela se aplica em qualquer ambiente, né? Então, se a gente diz que ela se aplica em qualquer ambiente e eu tenho um curso em análise do comportamento aplicada, eu tenho capacidade de acompanhar aquele indivíduo em qualquer ambiente que ele esteja, no shopping, na escola, no, na clínica. Só que hoje nós vamos estar especificamente falando sobre a importância dessa pessoa com o autista na escola, né? Com aquela pessoa que precisa, na verdade, de um ensino individualizado.
Como a gente faz isso? Como a gente vê essa questão? Como os professores recebem essas pessoas? Será que tem cumprido mesmo, pelo menos, o critério de ter essas 40 horas de curso em aba? Será que tem acontecido bastante isso, Silas? Na verdade, a gente está falando sobre a gente está apresentando um cenário que a Sim, gente considera como fosse algo que viesse trazer um desenvolvimento para o aluno da escola, apresentando uma abordagem, uma ciência, análise do comportamento aplicado. Nas duas leis que a gente leu aqui, não fala quem é esse especialista. Mas hoje, por que a gente que trabalhamos nós que trabalhamos com análise do comportamento aplicada, defendemos a aba como uma ciência que poderia trazer esse desenvolvimento? Uma especialidade, já que a lei fala de especialidade, que poderia trazer esse desenvolvimento para o aluno. Primeiro, porque é uma ciência. Segundo, existe evidências científicas de sua eficácia, existe protocolos específicos que a gente pode estar trabalhando com relação a este aluno e que eu acredito, como a gente já tem alguns dados científicos de algumas especificidades que já estão trabalhando com esse tipo de intervenção, da sua própria proficiência diante do desenvolvimento do aluno. Esse seria o cenário. E como é que seria feita essa questão da aba na escola, análise do comportamento aplicado na escola? Agora a gente vai falar especificamente da aba. Para que a gente venha a considerar, hoje tem muitas situações que às vezes tem algumas escolas que colocam alguém para estar fazendo o acompanhamento, porque às vezes o plano libera para fazer o acompanhamento do aluno, ter um AT ou um tutor, ou a própria escola consegue alguém. ou a própria escola, como a Claudeli falou, concede alguém para estar acompanhando ali o aluno, e às vezes vem com a alegação de, porque o cara ali está fazendo aquele tipo de acompanhamento, está fazendo um acompanhamento relacionado à aba. E às vezes não é. Porque para a gente fazer um atendimento em aba, tem um critério. Qual que seriam os critérios que a gente poderia desenvolver para que fosse configurado minimamente ali aba na escola? Primeiro, você procurar uma pessoa que tem no mínimo essas 40 horas de curso em análise do comportamento aplicada ao autismo. Segundo, a gente desenvolveu uma época, não foi, Claudeli, uma empresa que a gente começava a trabalhar especificamente só com aba na escola. E com isso a gente decidiu criar uma espécie de um protocolo de como é que a gente deveria fazer esse tipo de intervenção. Era um levantamento, né? Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente fez um projeto chamado Aba na Escola. A gente procurava principalmente, na verdade, todos os nossos profissionais eram pedagogos, Sim, ou estudantes de pedagogia, ou alguém que já era pedagogo formado e que tinha alguma formação em análise do comportamento. Se não tivesse nenhuma formação em análise do comportamento, a gente dava um treinamento sim. para eles, porque eles iam acompanhar especificamente aluno na escola. Então, primeiro critério, procuramos alguém da área de educação, pedagogo. Por que pedagogo, Silas? Porque vai falar a mesma linguagem com o professor. Professor. Porque dentro da nossa área ainda existe algumas situações que quando vai um psicólogo para dentro da sala, às vezes tem profissionais da área da educação que pensam que a gente vai ali só Vigiar ele. vigiar, Vigiar. inspecionar, ver os erros. Então, isso já era uma experiência. Vamos botar alguém que fale a mesma linguagem. Colocamos um pedagogo. Segundo, quando a gente chegar nessa sala, o que a gente vai fazer? A gente vai só acompanhar esse aluno? Não. A gente dava orientações para os nossos profissionais. Vocês vão ali para dentro da escola, vocês vão para somar. Vocês não vão ali para dividir. Segundo, vocês vão ali para se tornar os melhores amigos dos Professores. professores. O professor é que manda dentro da sala. Você está ali para ajudá-lo no desenvolvimento dos comportamentos educacionais de um aluno especial, de um aluno que tem alguma dificuldade. Terceiro, quando você chegar dentro da sala de aula,
colete informações sobre o seu aluno junto ao professor. Quais são as dificuldades que o aluno tem? Quais são os PEIs, o projeto educacional que está sendo desenvolvido ali com aquele aluno? Analise lá, junto com o professor, se as aulas daquele aluno são adaptadas, se os recursos são adaptados. Tente perceber qual é a visão que o professor tem sobre o aluno. O que os alunos dentro da própria sala de aula têm sobre o aluno. Então, no primeiro momento, esse atendente terapêutico, ele ia lá para passava uma semana coletando essas informações, conhecendo o aluno, conhecendo a escola, conhecendo a sala, perguntando o que pode, o que não pode. A gente tem um problema, né, Claudeli, com Sim. relação a alunos com comportamentos agressivos. E assim, hoje, então por que ter um analista do comportamento dentro da sala de aula? Por causa desses comportamentos bem aqui. Porque, primeiramente, o analista do comportamento, ele vai, na verdade, analisar o comportamento daquela criança. Como? Olha só a importância de fazer um curso em análise do comportamento, a necessidade de ter uma pessoa dentro da escola para fazer o ABA na escola. Como eu vou agir dentro como psicóloga ou pedagoga, mas tenho o curso em análise do comportamento, como eu vou agir dentro daquela sala de aula com aquele aluno que precisa de um acompanhamento individualizado. Eu não vou facilitar as atividades para ele, eu vou adaptá-la. O PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, ele é necessário para esse indivíduo, né? Terceiro, o que eu vou analisar naquele aluno? Eu vou mensurar a, o tempo dele que ele permanece sentado. Eu vou começar a analisar que eu não vou deixar ele levantar a hora que ele quiser. Ele vai aprender regras sutis. Quais? Pedir para levantar. Quando o aluno ele começa a se organizar e pede para levantar, eu começo a mensurar quais são o momento que ele começa a dizer para mim, ó, já deu, o meu cognitivo já está aqui, eu já preciso levantar, eu não consigo mais, eu não vou absorver mais nada. A importância do analista do comportamento dentro da sala de aula. Quarto, eu preciso saber o porquê que meu aluno quer muito estar lá fora. Não há porque a atividade ele não sabe fazer. Às vezes não é pela complexidade das atividades, é porque tem uma motivação, uma operação motivadora maior do que a sala de aula para aquele indivíduo lá fora, no parquinho, vamos supor. Ele sabe que dentro da escola tem um parquinho. O analista do comportamento ele vai utilizar isso daí como uma ferramenta para o desenvolvimento de permanecer e aumentar as habilidades daquele indivíduo ali que está na sala de aula. Quinto, eu vou começar a ajudar meu professor a adaptar as atividades. Eu não vou fazer porque eu não sei, tá? O que aquele professor vai fazer no outro dia, quem sabe é ele. Então, ele precisa me mostrar como eu devo fazer as atividades daquele indivíduo. O que acontece que muitas pessoas estão levando a aba diferente? O que eu escutei em um congresso que um doutor falava que estavam fazendo a aba na escola, retirando o aluno de sala regular para aplicar um protocolo que era ensinado também em clínica. Dentro de uma outra sala que não era a sala de ensino regular. Sim, Era isso uma não sala é. auxiliar. Isso Isso. é inclusão? Isso é adaptar? Não, isso é uma exclusão dentro do procedimento de inclusão. Eu começo como analista do comportamento, observar onde eu vou sentar meu cliente, né? A pessoa que eu estou acompanhando, até o lugar, o analista do comportamento, ele começa a observar onde é melhor para aquele. Se é uma criança que, por exemplo, ele precisa, que a gente tem, né, Silas, cliente que ele precisa levantar, dar os pulinhos dele, Sim. se autorregular. Isso são autorregulação que aquele indivíduo
conseguiu para voltar de novo, porque se tu chega a insistir para aquela criança ficar sentado ali, não, você vai terminar tal outro dia às 4 horas ali, que Agindo, aquele às vezes, num senso comum, comum, né? e ele sentar, ele não vai absorver ensino. Ele não vai ter, mediante um aversivo, um ensinamento. Ele vai ter, mediante aquele aversivo, uma distância mais, cada vez mais, E a aquele da escola não se torna possibilidade. algo reforçador, se torna algo punitivo, Aversivo. algo aversivo. E eu vou estar agindo com um controle coercitivo. Controle coercitivo é com punição. Eu vou sentar meu aluno porque o que eu quero? Ele sentar. Não, eu vou criar estratégia. Por, se eu coloco uma pessoa que está ali e não tem, por exemplo, nenhuma experiência com a aba, né, e nunca viu, ele vai ser um mero tutor daquela criança, onde ele não vai deixar a criança fazer o seu lanche sozinho, independente, onde ele vai ficar vigiando 24 horas aquela criança, por exemplo, que ele morde, que ele bate, ele vai, na verdade, ser o guarda daquela criança. Exatamente. Não vai ter generalização de ambiente, não E, vai ter ensino, e na além disso, a verdade. gente tem um outro fator que é bastante preocupante. Inclusive, teve um caso agora recente em Brasília de um profissional que Sim, quebrou o braço de uma criança com autismo. E isso era outra informação que a gente passava para os nossos colaboradores. Porque e na verdade era algo que a gente coletava. A primeira reunião, na ida na escola, quem ia era ou eu ou ela, como supervisor. sim. Então a gente procurava saber junto à escola o que, que a gente poderia fazer, o que, que a gente não poderia fazer. Então a gente coletava algumas informações. Se a criança é um autista nível 3 muito agressiva, bate de todo mundo, às vezes se desorganiza, eu perguntava, como é que a escola age diante desse tipo de comportamento? Por que, que eu faço isso? Eu preciso saber o cenário onde eu estou pisando. Eu não posso chegar lá, vou fazer intervenção física, eu vou fazer redirecionamento se as regras e as diretrizes da escola proíbem isso. Então, primeiro eu tenho que saber aonde é que eu estou pisando e o que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer. Segundo, em caso de desorganização da criança na escola, começou a gritar, começou a alterar, que a gente sabe que tem criança que quebra cadeira, se bate, se joga no chão, bate em professor, se morde. Existe alguma sala de regulação ou de autorregulação? Existe algum ambiente que tenha colchonetes, que seja acolchoado, que gere alguma segurança para o autista no momento que ele está numa crise, para que a gente possa levá-lo até esse ambiente e tentar regular ele, dar essa segurança para ele? Nenhuma escola que a gente foi teve, Claudeli. Teve não. E trazendo ainda essa fala do Silas, que alguém pode dizer assim, mas pode fazer isso numa escola, né? É mais difícil. É, a gente sabe e é o que a gente sempre fala nas escolas que a gente vai. A gente entende que é mais difícil. E tem outro fator. Não vai estar reforçando fulano todas as vezes que ele aplicar ali Aí é tal que é o dia olhar da análise do a comportamento. importância de ter. Por quê? Primeiro, uma pessoa que ele tem um curso em análise do comportamento, ele vai prevenir, porque a gente chama de antecedente. A Exatamente. criança ele dá alguns Sinais sinais. de que as coisas não estão fluindo legal, que ele vai Se se eu não tenho uma estressar, visão em análise do comportamento, eu não vou saber prevenir. Logo que eu não ou vou saber analisar o antecedente. Ou a gente dá instruções sutis para o nosso cliente. A gente olha para ele lá, como às vezes a pessoa não sei como faz, já vê que ele está um pouco agitado, aí fica falando como se ele não tivesse lá. Para fulano, já vai se desorganizar. Eita, meu Isso. Deus, ele já vai, ó, já começou a se morder, ele está ouvindo. Ele não quer fazer Ó como ele nadinha. não quer fazer nadinha. Ó como ele não quer fazer nada. Pô, vou deixar ele aí. Deixa ele Ou quebrar, alguém diz, deixa ele não, quebrar. deixa ele aí. Se ele ficar de boa, sem estar mexendo em ninguém, pode deixar. O autista está ouvindo. E quando ele está ouvindo isso, ele está aprendendo. E como ele está aprendendo, ele está controlando o ambiente. O analista do comportamento dá essas sutilezas, esses. Não, 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 não. E não é nem para dar. É uma coisa assim que a gente fica. Se ele faz isso, a gente fica com o pé atrás, aonde ele fez esse curso, né? Exatamente. Então, assim, ainda trazendo a questão de será que eu não vou reforçar?
esse comportamento da criança para eu, quando eu não consegui prevenir, então chegou na exaustão emocional e ele começou a apresentar aqueles comportamentos Quebrar heteroagressivos e tudo tal, tudinho. dentro de sala Eu de vou ter aula. que saber tirar ele, olha o porquê da importância da sala de regulação, porque ela tem que ser uma sala sem nada, porque ela não tem que ser reforçadora para o indivíduo. Suponhamos que esse indivíduo começou a se desorganizar porque ele não queria fazer atividade ou porque ele queria ir ao parquinho. Como eu vou fazer? Eu levando ele para uma sala de regulação, sem nenhum estímulo, sem nada, ele vai raciocinar lá. Quando eu perceber que diminuiu, eu volto com ele para a sala, eu vou sugerir que ele escolha qual atividade. E sempre começar com uma atividade mais simples, né? Para a gente começar a regular aquele indivíduo, para a gente poder apresentar aquela atividade. Caso esse indivíduo não apresente uma desorganização, isso significa que realmente a atividade está de alta complexidade para ele. Então, a maneira que ele conseguiu te sinalizar que ele Que não não está sabe legal, aquilo ali foi através de inadequados, que infelizmente é o que eles apresentam bastante. Para dizer que não quer algo, eles apresentam. Então, até isso a gente precisa ensinar, porque a criança vem a dizer que está difícil, mas o meu não é filho não verbal, sabe dizer, não não é fala, verbal e tal, tudo. mas ele se Existe comporta. outras situações, Ele se justamente. comporta. E é isso que a gente passava para os nossos colaboradores, esse tipo de informação. Primeiro, saber o que a gente tem. Então, as escolas hoje estão recebendo crianças com autismo de vários níveis, de várias complexidades, e às vezes elas não estão se preparando com esses critérios. Sim. Não tem uma equipe ali que minimamente tem alguma formação em alguma abordagem, alguma ciência, como a análise do comportamento que a gente está defendendo aqui, para receber os seus alunos e para aprender a lidar com ele. Segundo, não estão preparados para na hora que esse mesmo aluno com autismo venha se desorganizar. E as desorganizações, pessoal, são a mais complexa possível. A gente não vai aqui minimizar as coisas. Sim. A gente teve aqui o caso, como eu falei anteriormente, Brasília, que algum motivo lá o profissional fazendo uma intervenção com o aluno lá com autismo, quebrou o braço dele. A gente não sabe o nível que a criança foi, a forma como o profissional foi, porque provavelmente não tinha ali uma formação, a escola talvez não deu essa formação para o profissional e acabou gerando um grave acidente. Então, as escolas estão recebendo, mas o primeiro ponto que às vezes a maioria delas não estão fazendo é se preparar para receber esse público. E quando a gente fala a respeito disso, cadê a sala de tem alguma sala de regulação? Eles acham um absurdo Absurdo. e às vezes só vão agir por controle coercitivo. Que controle coercitivo é isso, Silas? Reportagem, as manchetes de jornais. Profissional ou professor, não sei qual era a área dele lá, quebra braço de aluno com autismo. Ou Agora a todo escola mundo não quis aceitar meu filho meu porque é filho, porque é autista. autista, que é a outra situação que eles estão fazendo. Por que eu não vou aceitar? Porque eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu não sei minimamente como atender. Eu não tenho uma adaptação na minha escola para aceitar. Então, eu vou aceitar todos. Olha o que foi mexido. Antigamente era três. Que três crianças com TEA, pessoas autistas dentro de uma sala, equivalia a seis. Né? Então, significa que ele valia por. Agora não. Agora é uma quantidade que não tem limite. Se Pelo é menos aqui no 25 nosso, no alunos, nosso isso, estado, teve agora, derribaram aqui isso. uma lei que limitava o número de alunos com autismo dentro da escola. Hoje não existe mais isso, porque muitos pais estão sendo constrangidos. Vão lá levar o seu filho. Isso, pessoal, para a escola particular, escola caríssima, que o Caríssimo. pai tem poder aquisitivo para pagar. E as escolas particulares, caríssimas, não estão abrindo a mente para atender esse público de autismo e outros públicos que virão. E não estão sabendo como estruturar a sua equipe para que venha ter minimamente uma formação e saber atender. Gente, a gente fica triste, a gente sente na pele como a gente, como tanto como profissional como pais, o quanto é doído o seu filho ser desprezado.
o quanto é doído o seu filho estar ali, praticamente, eu estou pagando um lugar para o meu filho, porque ainda existe isso daí. Aquela criança que não apresenta um comportamento de levantar, de bater em ninguém, de gritar, ele é na dele, ele é isoladinho, está na zona de conforto, eu, como professor, Não também mexo, estou não zona, faço nada. não faço absolutamente nada, deixo ele lá horas e horas com o reforçador. As escolas hoje, elas não é que elas não têm uma adaptação, elas não têm um preparo, e elas não procuram se preparar. Não se preocupam, na verdade, em se preparar para atender esse Porque se público. eu aceito aquele indivíduo ali, o que que acontece? Eu vou ter mais trabalho, eu vou É ter mais que. despesa, entre aspas, Aí o são as professor diz alegações. que ele já está cansado, que ele não dá conta, que ele é sozinho, é o que a gente E não escuta tem bastante. suporte. Não Não tem tem, não suporte. tem. E às vezes, quando tem, eles não sabem o que fazer. E às vezes toma uma medida mais simples. Qual é? O aluno começou a se desorganizar, leva ele para o parquinho, leva ele para determinadas áreas. Nós que trabalhamos com análise do comportamento, você já viu o critério que a gente faz só para passar a primeira semana. Depois que a gente conhece ali o nosso cenário, os nossos profissionais estavam ali exercendo, o que, que a gente vai falar? Agora a gente vai intervir com o nosso aluno. Sim, Então, a gente procurava separar protocolos específicos para avaliar o nível de proficiência acadêmico do nosso aluno. Então, enquanto o aluno estava lá dentro da sala, a gente já tinha avaliado o comportamento dele, já tinha avaliado como é que ele se agia, depois a gente ia avaliar a parte acadêmica. O que, que ele sabe? Ah, ele está na terceira série. O que, que ele precisa aprender para estar na terceira série e o que, que ele sabe? Isso sim. era um procedimento que a gente fazia. Avaliações simples. Se o aluno está lá, o que, que ele sabe? Ele conhece letra, conhece número, sabe ler, sabe escrever. E por incrível que pareça, a gente pegava aluno que estava na oitava série, sexta série, e que às vezes não conhecia as letras do alfabeto. Isso era uma avaliação inicial, que eu precisaria, se eu já sei disso, eu vou adaptar. Depois que a gente fazia isso, traçava o nosso perfil, aí ficava a questão de análise do comportamento, trabalha com mensuração de dados. E aí que a galera confunde, como é que eu vou mensurar dados dentro de uma sala de aula? Nós que trabalhávamos com aba na escola, a gente fazia isso. Então, uma regrinha aqui para vocês, que pode servir como inspiração. Eu tenho que levar VibMap, eu tenho que levar postage, eu tenho que colocar a criança ali dentro da sala de aula e fazer como se eu estivesse num ambiente clínico para coletar dados? Não. Nosso profissional chegava, hoje é quinta-feira, qual é as aulas que o aluno vai ter? Ó, ele vai ter no primeiro horário matemática, ele vai ter no horário português, no terceiro intervalo, no quarto geografia. Beleza. O que, que ele vai fazer de matemática? Estava lá as atividades. A atividade que ele estava prevista para ele fazer matemática era o que o nosso profissional iria mensurar o nível de proficiência dele. Aí ele vai saber, vai fazer as 4 operações. Quantos? Aí que vem a quantificação. Quantos cálculos ele tem lá para fazer? Ah, tem 10 cálculos de matemática. Quantos cálculos dá para ele fazer? Então, os 10 cálculos que ele tinha para fazer já era uma informação. Desses 10 cálculos que ele fez, quanto ele acertou? Aí ele acertou 2. Aí ele acertou 3. Nosso profissional coletava essa informação e trazia para a gente. A gente tinha um protocolo específico para saber. Quando eu estou fazendo a aula de matemática, eu sei, pô, esse aluno ele não sabe nenhum sinal de somar. Ele não conhece os sinais. Ele só conhece até 10. De 11 em diante, ele não sabe mais somar. Ele só soma com unidade, ele não consegue somar com dezenas. Então, eu estou coletando informações dentro de uma atividade de matemática. Era dessa forma que o nosso profissional trabalhava. Mudava a estrutura da rotina da escola dele? Não. Eram as mesmas matérias, só que a gente fazia ajustes e coletava informação. O aluno não ficava ali de forma aleatória. Era um ensino individualizado dentro de um ensino comum. E o que a gente observa bastante é o velho PEI que eles apresentam, né, para os pais. Aí os pais sempre traz, né, para eu dar uma olhadinha.
E eu vejo que tem lá, né? Tá, tudinho, mas jamais uma avaliação cognitiva daquela criança, né? Para saber qual realmente É como se a fosse um idade. Ctrl-C, um Ctrl-V, né? E o pior ainda é quando traz a apostila de matemática e português. Poxa, o PEI tem lá ciência, geografia, história, não sei o que, emocional, tudinho. E só Aí traz traz português aí e uma matemática. xerox. Aí eu vou abrindo. Aí eu vejo lá coisas que é para uma criança que já está mais avançada até mesmo que daquela turma, Não é sendo uma que adaptação. não é uma adaptação. Para Gente, a você, adaptação não é facilitar, isso, para né? vocês terem uma ideia, eu fui numa escola, peguei o material de adaptação de uma criança, uma coisa simples. O material era preto e branco. Tinha coisa que era preto e branco que ele não conseguia discriminar. E se você pega o animal preto e branco, bem simples, ele não conseguia às vezes discriminar. Mas se pegasse o mesmo material colorido, ele discriminava. Ele sabia visualizar. O que se fosse um protocolo ali individualizado, uma habilidade simples, era para a escola ter percebido. Poxa, ele não consegue ter a habilidade de discriminar aqui os estímulos preto e branco, mas colorido ele sabe. Isso é uma coisa simples, a gente só comparava. Pô, Que analisa uma atividade preta e branca de uma vaca, um cavalo e um cachorro para identificar os animais? é complicado para algumas crianças, para ele era. Então, uma simples xerox, que se mudasse de preto e branco para colorido, já iria fazer uma inclusão e uma adaptação de uma necessidade individual ali Por do que a gente aluno. percebe que acontece muito isso? Ah, porque autista não pode ver muito estímulos, muitas cores, isso e aquilo. Ah, pessoa com TDAH. Tu tá entendendo o nível que eu não conheço meu aluno? Quando eu passo a fazer uma avaliação individualizada daquele indivíduo, eu conheço quem é meu aluno. Eu sei de quem eu estou falando. Geralmente eu já fui em escola que só 3 escolas, infelizmente, estavam falando da mesma criança que eu conheço. Isso é um 3. problema, porque as escolas, às vezes, elas não conhecem o próprio aluno que elas estão atendendo ali. Então, a gente, quando fazia o ABA na escola, a gente coletava essas informações. Uma coisa simples, fala-se muito de inclusão. As duas leis falam de processo de inclusão. Tinha uma menina que a gente atendia, eu supervisionava na escola, que ela, na hora de lanchar, ela não lanchava junto com os alunos. Por quê? Quando ia na hora do lanche, tinha muito barulho, muita zoada, ela já botava a mãozinha aqui no ouvido, se recolhia e não ia. O que o pessoal da escola fazia? Não, ela não lancha, aí a atendente terapêutica foi para lá. Quando chegou lá, a primeira coisa que ela observou na hora do lanche, na hora do recreio, ela não ia, ela ficava dentro da sala. O profissional que está lá, que não conhece sobre o autismo e muito menos sobre o comportamento, na cabeça dele, o que ele está fazendo ali é trazer uma adaptação emocional para que aquela criança ela não venha se desregular. Então, deixa ela aqui, porque o E, objetivo é só lanchar e evitar o e aversivo. evitar o aversivo, evitar o problema. Problema. Isso é incluir? Não. Ao profissional chegou lá, na hora, ao como um analista do comportamento, às vezes tem uma visão diferenciada. Na hora que ela ia lanchar, ela lanchava e levava um ursinho, que era o brinquedinho preferido dela. O profissional olhou, falando de tal, vamos lanchar para lá. Ela já demonstrou o mesmo comportamento, mão no ouvido, não quis lanchar. Disse, beleza, tu não vai. Pegou o ursinho dela, então fulaninho vai lanchar sozinho aqui. E foi lá para a zona onde estava um monte de gurizinho. O que a gurizinha fez? Viu que o ursinho dela estava lá, estava sentado na mesa junto com um monte de guri. O que ela fez? Se levantou, pegou a lancheirazinha dela e foi lanchar lá junto com os outros. Então, o problema estava no autismo, o problema estava na criança, o problema estava no barulho, o problema estava na falta de interação. Não, o problema estava no mediador. A pessoa que não procura testar, que tem medo de desorganizar, que tem medo de experimentar, fazer algo que venha proporcionar uma inclusão para aquela criança. Aí Se eles eu, pegam e digam assim:
vocês estão fazendo um milagre. Fulana Não. pela primeira Ou vez então, está ali. assim, sendo invasivo, ela não quer, Deixa tá ela ir. isso é sofredor demais. Aí eu pergunto, a dessensibilização que a gente faz, a reeducação comportamental daquele indivíduo, ela vai crescer, aquela criança vai crescer. Aí tem profissionais que dizem assim, mas não pode ser invasivo, não deixa ela fazer isso. Aí Tem eles que vão ter crescendo, individualidade. eles vão crescendo, aí eles vão. Aquela sensibilidade que ela tinha auditiva de multidão passa a ela ter pelo mais sutis, uns sutis som que não incomoda, acho que ninguém começa a incomodar ela, porque ao invés de eu estimular para diminuir, eu estimulei para aumentar. Aí o que que acontece? Eu faço, evito aquilo ali, aí eu deixo de ir com minha filha ao shopping, eu deixo de ir para minha filha à praia só para ela não ouvir o som das ondas, que já vai incomodar, porque eu não fiz uma intervenção, eu não fiz a dessensibilização sistemática, eu não reeduquei E, aquele indivíduo para aquele ambiente, e e não aí? adaptei ele para o mundo. E o pior, que nessa nossa interação, o indivíduo aprende. Oh, e são coisas Se simples. ele não vai, não sai, não vai interagir, não vai em algum ambiente, porque ele está com alguma coisa. Ou está com o celular em casa, ou está com algum bichinho e não quer sair, porque aquele ambiente ficar isolado se tornou melhor. Sim. Então, isso se torna uma aprendizagem. E se ele entender que, vamos sair, e eu me desorganizo, quando alguém me convida para sair, eu choro, eu grito, eu me jogo no chão, e as pessoas desistem e me deixam aqui na zona de conforto, eu estou aprendendo. Na escola é a mesma coisa. O aluno está lá dentro de sala de aula, o professor propõe uma atividade para ele. Ele, às vezes, age de forma automática, faz uma birra, faz alguma coisa, só que o profissional que está ali, que não entende qual é a função daquele comportamento, já recua. Quando ele recua e não insiste para fazer aquela atividade, ou não procura criar outras estratégias para que o aluno venha fazer a atividade, ele simplesmente deixa o aluno lá para ele não se desorganizar, o aluno está aprendendo. Quer dizer que quando o professor vir propor uma atividade aqui para mim que eu não quiser, só eu dar um murro na mesa, empurrar o caderno, ia morder, dar-lhe murro na cabeça, que eles fogem. Isso ocorre uma aprendizagem. Só que o mediador que está lá que não sabe, ele fica sob controle do diagnóstico. Aí ele faz isso porque ele é autista. Ele não insiste. Se tu insistir muito, ele vai desorganizar e vai gerar um problema. E ele pode desorganizar toda a sala de aula, se comportando todo o tempo por fuga, por esquiva, por evitar determinados comportamentos que poderiam, para a gente que trabalha com análise do comportamento, são demandas. Então, vocês estão analisando como é que deveria ser feito aba na Na escola. escola. Esse é só os básicos, que é muita coisa, é muitas situações a ser, né, corrigida, adaptada, esse procurada. E às vezes a pessoa diz, né, a gente entende se um professor de sala é a primeira coisa, né, Silas, que a gente pergunta quando a gente chega lá, como ele vê aquele aluno, o que ele sente, e muito dos professores, depois que os coordenadores, diretores saem de perto, eles consigam trazer também sua exaustão emocional, né? Exatamente, que é um outro fator. Muito. E a gente esse consegue perceber, então, como a gente vai, trabalhar esses comportamentos, tanto do indivíduo como do AT que está ali acompanhando, e o E o professor. próprio professor. Porque família é escola, a escola, a clínica, quando tem um atendimento, né, que a criança faz aquele quando tem criança que faz, um acompanhamento também na clínica, eu acredito que tem um parado melhor para aquele indivíduo, e quando não tem, né, então quando é só a família. E porque a gente tem muitos autistas de escola pública que os pais não têm condição de pagar terapia e que estão Outro lá. dia, gente, eu fico muito triste assim, porque outro dia teve uma mãe que chegou, disse que está com problema com o filho na escola, né? Me pedindo mais orientações. Ele não é meu paciente, não é meu cliente, não. Conheço bem pouco ele.
Ela chegou e disse que o profissional que era para avaliar o filho dela, ajudar, chegou e disse assim: o que que a gente vai fazer com ele? Ela disse: até aqui eu já fiz bastante. Eu que estou pedindo socorro. Olha só a fala desse profissional para uma mãe que está desesperada, uma escola também que já não sabe mais o que fazer. Então, a única solução para ela seria aquele profissional e ele vira e diz o que que iremos E agora? fazer. Só quem vai me socorrer? O Chapolin Colorado? Olha a situação. Então, às vezes a gente tem situações, a gente está falando aqui do aluno, mas existe o profissional que sofre ali. A gente tem casos, a gente teve recentemente aqui, uma mãe me chamou: Silas, meu filho vai ter um passeio na escola e eu estou em dúvida se eu levo, se eu não levo. Tem a tutora dele que está acompanhando. Eu disse: o que foi que ela falou a respeito? Ela vai levar? Não, ela me sinalizou que ele está estressado e que não. Ela vai. Ela disse que se eu quiser, ela vai, mas eu não senti firmeza ali. O que essa mãe está percebendo? Poxa, meu filho tem um problema. É para ele participar do processo de inclusão, ir para um passeio com os demais alunos da sala dele. A pessoa que poderia gerar essa confiança para mim demonstrou despreparo, ou demonstrou medo, ou demonstrou que talvez não é legal levar. Aí a gente já tem um pé atrás, mãe, que não deixa o filho sair só. Exatamente. Vai botar para alguém que não gera um mínimo de segurança daquilo que vai fazer. Por que ele não gera insegurança? Porque ele às vezes está sob controle do comportamento da criança. Sim. E ele não procura, a pessoa não procura pensar de que forma eu posso ajudar esse meu aluno que eu estou acompanhando. Ele não pensa, poxa, todo mundo vai passear, por que ele não pode ir? Por que eu não monto aqui uma estratégia, peço ajuda e tento fazer alguma coisa? Não. A melhor, a melhor e a mais rápida solução que tem é deixa ele em casa, não ir. É melhor não ir, é melhor não forçar, ele vai se estressar. E isso, às vezes, a gente está falando no ambiente acadêmico, no ambiente escolar. Porque, às vezes, a gente precisa também convencer o profissional de que Sim. aquilo ali que está diante dele é um estudante, é um ser humano, que poderia ser o filho, poderia ser a filha, poderia ser um parente dele, para gerar minimamente empatia. E se o profissional não tem empatia, não se colocar no lugar da mãe, não se colocar no lugar daquele estudante, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar ali porque ele está querendo dinheiro, ele Sim. tem uma conta para pagar, e até surgir uma coisa melhor, ele fica lá. Na hora que surgir qualquer coisa que foi minimamente melhor do que aquilo que ele está recebendo, ele vai Ele capar o sai. gato, vai sair. Então, a gente tem todo esse arcabouço relacionado à análise do comportamento aplicada na escola. Então, a gente falou da forma como a gente poderia agir. Chegou na escola, uma semana, conheça o seu aluno, converse com o professor, vê o que você pode e o que você pode não fazer dentro da escola, quais são o suporte que a escola tem. A escola tem uma equipe treinada. Em caso de crises agressivas, existe uma sala de regulação. Você que aprendeu a minimamente intervir, fazer uma intervenção diante de um comportamento agressivo, a escola concorda com a sua intervenção? Porque tem escola que não concorda, não, tu não vai fazer isso. Então, se não concorda, eu sempre digo para os profissionais que trabalham com a gente, veja o que vocês podem e pedem por escrito aquilo que as regras da escola. Eu estou com um aluno extremamente agressivo, ele se desregulariza rapidamente. Eu posso intervir fisicamente? Não, aqui na minha escola não pode intervir. Até mesmo Silas trazendo essa fala aí de não poder, não fazer isso, aquilo, me trouxe uma memória agora em relação à questão de os outros pais, ou o quanto que a escola fica também sob controle disso daí, escola privada, né? A escola privada, ela não deixa de não ser uma empresa. Sim, é uma Aluno, empresa. aluno não é aluno, é cliente, né? Então, assim, eu tenho um filho que não tem TEA e todo dia meu filho chega mordido, apanha, tal, tudo. Aí começa a se juntar aqueles pais e começam a ir lá para a diretora, ó, ou expulsar ele ou a gente vai tirar. Aí eu vou ficar com uma criança
que está que, entre conseguindo aspas, já está me gerando um problema, problemão, tirando meus outros alunos, clientes. entendeu? Então, não é melhor eu trabalhar minha equipe? Não é muito melhor eu treinar minha equipe? E outra, pessoal que tem escola, se você procurar fazer um trabalho com excelência dentro da sua escola, reunir os pais, pessoal, a gente está tendo uma demanda, logo no início do ano, Sim, estamos tendo uma demanda de muitas crianças com autismo, inclusive tem muitos pais aqui, ó, que os filhos têm autismo. Vocês sabem que não é uma tarefa fácil, não só com autismo, mas tem crianças com outros problemas, mas a gente está procurando minimamente tentar estruturar isso. Qual é a nossa estratégia? Isso. Pais, se o seu filho chegar machucado, mordido por alguma coisa, pode ter certeza que a gente está procurando agir de forma preventiva para que isso não venha a acontecer. Mas, infelizmente, nós somos seres humanos e falhamos. sim, E uma hora ou outra acidente vai acontecer. Pode ser até com uma criança típica ou atípica. Quando eu levo esse tipo de informação para os pais da minha escola, eu já estou gerando uma conscientização. Eu já estou levando para ele dizer: poderia ser o filho de vocês. Hoje o filho de vocês é típico, mas amanhã ele pode ter uma comorbidade, a gente não sabe. E se você não aprender a ter empatia com o filho do outro, você pode também coletar essa mesma informação com o seu próprio filho. Então, às vezes, o que a gente percebe é que não tem essa clareza inicial da escola. A escola, às vezes, ela procura camuflar algumas coisas. sim. E não, é o momento de ser assertivo, é o momento de falar com o autismo em reunião de pais, falar sobre cadeirantes, falar sobre pessoas que têm deficiência intelectual, falar sobre pessoas que têm ali síndrome de Down e qualquer outro tipo de transtorno ou deficiência, para que a escola ela não venha a ser um ambiente dividido, elitizado, politizado, mas seja um ambiente único, Sim. onde os alunos venham participar desse processo de inclusão, onde eles venham ajudar a pessoa que tem alguma deficiência ali, fazer parte dessa grade curricular, desse processo de ensino. E isso a gente conseguiria, a gente pensando dessa forma, a gente transforma um ambiente escolar como um ambiente acolhedor, extremamente educacional. Aí sim a gente está formando cidadãos, pessoas que vão fazer a diferença no seu dia a dia, que vão saber educar os seus filhos, que vão saber educar os seus netos, que vão saber lidar com a sociedade que a cada dia se torna mais neurodivergente. Com isso, a gente chega à conclusão do nosso podcast de hoje. A gente queria trazer essas informações, um pouco dessa orientação com relação à aba na escola, de você, profissional que está trabalhando na escola, procurar estudar minimamente, principalmente sobre análise do comportamento, verificar o que você pode, o que você não pode fazer dentro da escola, conhecer o seu aluno, agir com empatia, porque isso vai fazer um trabalho diferenciado. E você vai se tornar um profissional que vai coletar muitas coisas boas. Porque quem faz o bem, recebe o bem. Isso é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Então, nosso objetivo hoje é levar esse alerta tanto para as escolas, quanto para os profissionais, quanto para as famílias, sobre a importância. O autismo ele vai estar cada vez mais próximo de nós. Isso é inegável, é inevitável. Hoje, você que talvez olhe uma pessoa com autismo com desdém, amanhã você pode ter um parente, você pode ter um filho. Tá me jogando uma praga, Silas? Não, é a realidade. É o que nós estamos vivendo hoje. Então, antes de você aprender na prática, aprenda a ser empático. Aprenda a ser um ser humano melhor, porque isso vai te gerar maiores possibilidades de crescimento e de desenvolvimento pessoal. Verdade. Então, pessoal, finalizamos hoje o nosso AbaCast Descomplicada. Mais uma vez, a gente vai pedir para você curtir, nos seguir e compartilhar essas nossas orientações para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham essa informação e sejam
grandemente abençoadas. Em nome de Jesus, my friend.